Fala, meus anjinhos, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo certo? Espero que sim. Então, hoje daremos início à nossa aula de número 3 de Física, lançamento vertical e queda livre. Então, antes de mais nada, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula de número 1 e na aula de número 2. Aula de número 1, o que a gente viu? Movimento retilíneo e uniforme. Lembre-se, pessoal, qual que era a característica desse movimento da aula 1? A cada intervalo de tempo que eu tinha, ou seja, nesse caso, a cada um segundo que se passava, eu caminhava uma mesma quantidade de distância. Veja, a cada segundo que eu estou passando aqui, eu estou caminhando 10 centímetros. Por que isso ocorre? Porque na aula de número 1 a gente considerava que a velocidade era constante, ou seja, o meu corredor ali no caso, ele sempre vai ter a velocidade igual em todas as posições. Então, a cada mesmo intervalo de tempo que se passe, eu vou caminhar uma mesma quantidade de distância. Tá, beleza, legal. Chegamos na aula de número 2. O que aconteceu? A aula de número 2 aconteceu que agora, a cada intervalo de tempo que eu tenho, por exemplo, a cada intervalo de um segundo que está se passando aqui no meu carrinho, eu não estou caminhando uma mesma quantidade de distância. Por que isso ocorre na aula de número 2? Porque na aula de número 2, a velocidade já não é mais constante. Por quê? Porque eu tenho aceleração, tá bem? Ponto. Terminamos de ver isso. Agora a gente vai vir para a aula de hoje. Só antes de mais nada aqui, vamos dar uma revisada na questão do sentido positivos e negativos. Lembre-se, sentido positivo, quem aponta para cima e para a direita. Sentido negativo, quem aponta para a esquerda ou para baixo. Então, quais são os movimentos da aula de hoje? São os movimentos na vertical. O que é vertical? Vertical, pessoal, é essa linha reta aqui, ó, que nem tenho aqui no eixo Y, tá legal? Isso aqui é vertical. Joia. Só que a gente tem dois movimentos possíveis aqui na vertical. O primeiro deles é a queda livre e o segundo deles é o lançamento na vertical. E qual que é a diferença? A diferença é bem simples. A diferença é que a queda livre, o meu movimento, ela se inicia lá em cima e ele vai acabar lá embaixo. Mesma coisa que eu pegar, por exemplo, eu pegar uma pedra e soltar ela. Ela vai cair no chão em queda livre, ou seja, a pedra começou o movimento lá em cima e terminou o movimento lá embaixo. Tá, e agora o lançamento na vertical, o que é? O lançamento na vertical é justamente o contrário, ou seja, eu pegar a pedra lá embaixo, eu estou no chão junto com a pedra e vou jogar a pedra para cima, até uma altura qualquer, tá bem? Só que veja, a queda livre é um movimento acelerado, porque ela parte lá de cima da velocidade igual a zero, muito provavelmente da velocidade igual a zero, e ela vai adquirindo velocidade durante essa queda. Já o lançamento na vertical é um movimento retardado. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou aplicar, por exemplo, uma velocidade na minha pedra de 10 metros por segundo, até que essa pedra vai subir numa altura máxima, e nessa altura máxima, a velocidade dela vai ser igual a zero e ela começa a retornar. Então, veja, no lançamento na vertical, eu vou perdendo velocidade conforme essa pedra vai subindo. E já na queda livre, eu vou adquirindo velocidade conforme essa pedra vai descendo. Dá uma olhada aqui, emocionado. Veja, não entra em desespero, não. O que é a queda livre? A queda livre é justamente o que eu falei para vocês, aquele movimento que começa lá em cima, ou seja, suas propriedades iniciais, o V0 e o Y0, estão lá em cima, enquanto as propriedades finais estão lá embaixo. E o lançamento na vertical é justamente o contrário, né? As minhas propriedades iniciais, ou seja, de onde eu estou começando o meu movimento, está lá embaixo, e onde eu estou terminando o movimento está lá em cima. Um detalhe muito importante é quanto a esse V0 aqui, ó, o V0 na queda livre, eu diria para vocês em que 70%, 80% dos casos ele vale zero. Por quê? Porque eu simplesmente solto a pedra lá em cima e ela se dá o movimento de queda livre. A partir disso, eu não pego digamos, jogo a pedra impulsionada para baixo com uma determinada velocidade inicial diferente de zero. Então, geralmente, a velocidade V0 lá em cima da minha pedra, da queda livre, ela é igual a zero. Enquanto o meu V0 aqui do lançamento na vertical, ele é diferente de zero. Por que ele é diferente de zero? Porque se no lançamento na vertical, ou seja, se aqui embaixo eu tiver uma velocidade igual a zero, eu não vou conseguir fazer o lançamento na vertical, eu não vou conseguir jogar essa pedra para cima. Então, eu tenho que ter uma velocidade diferente de zero. Então, para você mais ou menos decorar e entender o que está acontecendo, a queda livre, o lançamento na vertical, são dois movimentos que ocorrem na vertical, porém dois movimentos, um ao contrário do outro. Veja, um começa lá em cima, o outro começa lá embaixo. Um geralmente não tem V0, o outro tem que ter V0.
Um é acelerado, o outro é retardado. Ou seja, são dois movimentos que ocorrem na vertical, porém são dois movimentos, digamos assim, um ao contrário do outro, tá? Uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês aqui, que é os nossos cálculos feitos aqui na Física A, nível ensino médio, eles levam em consideração que os movimentos ocorrem no vácuo, ou seja, sem a presença de ar. E os movimentos que ocorrem no vácuo, aonde eu posso afirmar que eu não tenho a presença de ar ou de alguma outra matéria qualquer, massas diferentes possuem tempos de queda iguais. Ou seja, dá uma olhada nessa segunda ilustração que eu tenho aqui, nessa segunda GIF. Nessa segunda GIF eu tenho uma bola grande e uma bola pequenininha. Nesse caso aqui, a bola grande ela tem uma massa muito maior que a bola pequenininha. Por exemplo, a bola grande tem 100 kg e a bola pequenininha tem 1 kg. Ou então, a bola grande é uma bola de boliche e a bola pequenininha é uma bola de gude. E nesse caso aqui, as duas vão ter o mesmo tempo de queda. Por quê? Porque aqui, nesse caso, tem o vácuo presente, tá bem? Já aqui, ó, o experimento sendo realizado na Terra, a gente viu que a pena e a pedra possuem tempos de queda livre diferente. Por quê? Porque aqui eu tenho a influência do ar durante essa queda. Só que tenha em mente o seguinte, aqui na Física A, os nossos cálculos feitos, todos levam em consideração que o nosso experimento acontece no vácuo, tá? Caso você tenha interesse em saber como esses cálculos se procedem, se a gente levar em consideração a influência do ar, aí você vai encontrar isso em cursos de graduação na área de ciências exatas, tá bem? Então veja, nossos movimentos aqui são considerados que ocorrem no vácuo. Nossos cálculos são válidos para o vácuo. E no vácuo, massas diferentes têm tempos de quedas iguais, tá legal? Então vamos lá, pessoal, dá uma olhada nesse experimento aqui que eu vou colocar para vocês agora. Só um pouquinho, já vai começar. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Só para contextualizar, pessoal, essa é uma câmera de vácuo lá dentro da NASA, ou seja, agora vai acontecer o processo de isolamento do ar. Vai tirar todo o ar que tem dentro dessa câmera. Ou seja, agora vai surgir o vácuo. Dropped to Militor in the last 30 minutes, but once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 4. That was on. 2, 1, release. Look at that. They came down exactly the same. Wow. Look how they get there. Exactly the same. Exactly the same. That's just brilliant. Então, qual que é a conclusão desse experimento? A conclusão desse experimento é que quando eu não tenho vácuo, ou seja, quando eu tenho ar, a bola de boliche e a pena, ela possuem tempos de quedas diferentes. Mas assim que eu consigo ligar minha câmera de vácuo e consigo isolar esse ar lá de dentro, a gente percebe que a coisa muda de sentido. Ou seja, sem o ar, a gente viu que os tempos de queda livre da bola de boliche e da pena são iguais. Só que veja o que acontece. Muita gente pergunta, tá, e se o experimento fosse realizado na Lua? Na Lua não tem ar, né?
Lá na Lua não tem ar, tem vácuo. Como que funcionaria esse experimento caso fosse na Lua? E aqui eu trouxe mais um videozinho de mais um experimento para vocês, o último, tá? Vamos lá, Pedro. Findings on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Galileo was correct in his findings. Então veja, de novo, o experimento foi realizado no vácuo, ou seja, na Lua, e ali ele soltou um martelo e uma pena. E o tempo de queda do martelo e da pena foram exatamente iguais, mais uma vez comprovando que massas diferentes possuem tempos de queda livre iguais aonde eu tenho a presença do vácuo, ou seja, onde eu não tenho nenhum tipo de matéria envolvida. Principalmente falando do ar, né? Que é o mais comum aqui para a gente, tá bem? Então, as nossas aulas, elas são praticamente baseadas, e os nossos cálculos, nesses experimentos, tá? Ou seja, a gente leva em consideração que a gente tem o vácuo. Veja, o que é a aula de hoje? A aula de hoje é basicamente igual à aula passada, um movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento acelerado, só que lembre-se, lá na nossa última aula, na aula de número 2, a aceleração surgia devido ao próprio corpo possuir essa aceleração. No caso aqui do carrinho, o carrinho ele tinha uma aceleração própria que o motor dele dava para ele. E na aula de hoje, a nossa aceleração é a mesma para todos os corpos. Por quê? Porque na aula de hoje, quem é a aceleração que vai fazer com que a minha maçã caia da árvore? É a aceleração da gravidade. Qual é a aceleração que vai fazer com que, se eu pegar um copo na mão e derrubar o copo, ele caia no chão? É a aceleração da gravidade. Ou seja, todo corpo em queda livre, a aceleração envolvida é a aceleração da gravidade da Terra. Então, para todos os corpos, a aceleração é a mesma na aula de hoje. Uma maçã não tem uma aceleração diferente de outra maçã. Por quê? Porque quem faz gerar o movimento de queda livre é a gravidade da Terra, e ela é a mesma para todo mundo, tá bem? Joia? Então, na nossa última aula, o A de aceleração, ele ia surgir do corpo. O corpo, cada corpo diferente ia ter sua aceleração. Cada exercício, cada problema teria sua aceleração, uma diferente da outra. Na aula de hoje, não. Todos os exercícios e todas as nossas acelerações, elas são as mesmas. Por quê? Porque é a aceleração da gravidade, tá? Perceba, eu estou focando bastante nisso para que não haja uma confusão. Então, a aula de hoje é a aceleração, quem é? Aceleração da gravidade. Joia. Então, é o seguinte, todas as equações que a gente aprendeu na última aula são válidas para a aula de hoje. Basicamente, é uma réplica das equações. Se lembra da nossa equação do ovo ateu, da nossa última aula? Se você não viu a última aula, por favor, veja. Senão, você não vai conseguir acompanhar essa aula aqui, tá? Então, na nossa última aula, a gente tinha a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, que era o nosso vovô é ateu. Então, na aula de hoje, nos movimentos aqui da vertical, tanto a queda livre quanto o lançamento na vertical, o voo até ele ainda é válido, só que perceba, a gente tinha o A de aceleração na nossa última aula. Hoje, no lugar desse A de aceleração, a gente trocou ele por quem? Pela gravidade. Só que perceba, né, pessoal, uma coisa muito importante. A gravidade da Terra, ela aponta para cima ou ela aponta para baixo? A gravidade da Terra aponta para baixo. Se ela aponta para baixo, ela é negativa, tá bem? Então, por isso que no lugar do mais A, surgiu menos G. Por que do menos? O menos é porque a gravidade da Terra aponta para baixo. Por isso que surgiu esse sinal de negativo. Então, o vovô ateu, ele ainda é válido para a aula de hoje. Porém, no lugar do mais A, menos G. Se lembra da nossa equação da posição do movimento retilíneo uniformemente variado? Que era Xuxa ver tudo, mais meio atrapalhado. Então, para a aula de hoje é a mesma coisa, pessoal. Olha aqui, no lugar do mais A, eu coloquei aqui quem? O menos G. Olha aqui o menos. E veja, ó, no lugar de X e X0, eu coloquei Y e Y0. Por que aconteceu essa mudança?
Porque x e x0, geralmente, na matemática, a gente representa como posições na horizontal. Olha só, aqui está a posição de x e aqui está a posição de x0. E agora o que, que vai acontecer? Agora os movimentos são na vertical. Na vertical a gente chama posição de y. Então, tanto x quanto y representam posições. Só que x a gente representa posições na horizontal e y a gente representa posições na vertical, tá bem? Mas ambos representam posição, tá bem? Só que um na horizontal e o outro na vertical. Por fim, a equação da Xuxa ela ainda é válida para a aula de hoje. E perceba a nossa equação de Torricelli, que é o vovô fornicou com a vovó mais duas amigas dela. Veja, no lugar do A eu vou colocar o menos G. E o resto se mantém exatamente igual, tá bem? Então a equação de Torricelli também é válida para a aula de hoje. Aonde que a gente usa a equação de Torricelli? Lembre-se da nossa dica lá, onde o tempo não for dado e nem for pedido, muito provavelmente a equação de Torricelli será usada. Ou seja, eu li o meu enunciado e vi que ele não falou em tempo, olhei para as minhas opções de resposta e vi que ele também não falou em tempo, então muito provavelmente a equação de Torricelli vai ser usada, tá? Olha só, pessoal, dá uma olhada nisso daqui, ó. Cuidado com o sinal das velocidades também, pessoal. Veja, muita atenção ao sinal das velocidades. Essas duas velocidades, elas podem ser positivas ou negativas no teu exercício. Vai depender do quê? Se ela aponta para cima ou se ela aponta para baixo, tá bem? Muita atenção nisso, tá, pessoal? Veja, sempre quando for fazer exercício, faça um desenho bem bonitinho de onde começa o movimento, de onde termina, quais são as suas propriedades iniciais, suas propriedades finais. Aí para. Olha bem para tuas velocidades. Puxa, essa velocidade ela está começando apontando para onde? Ah, se ela apontou para tal lado, significa que ela é positiva. Depois ela está apontando para o outro lado lá, significa que é negativa. Então sempre faça uma análise bem crítica dos sinais de velocidades, tá bem? Principalmente dos sinais de velocidades, tá? Lembre-se, aula de hoje, velocidades que apontam para cima são positivas, velocidades que apontam para baixo são negativas. Joia? E olha só o que aconteceu aqui, o nosso quadro de equações. Aqui nós temos a aula número 1, aqui nós temos a aula número 2 e aqui nós temos a aula número 3. É, tudo isso mesmo, galera. Todas essas equações. Da aula de número 1, velocidade média é igual à variação do espaço pelo tempo, que é a equação que a gente decorou usando a placa, e depois vem a equação do Chauvet. Depois a gente criou aqui na equação da aceleração, no vovô ateu, na equação da Xuxa ver tudo mais meio atrapalhado, o vovô fornicou com a vovó mais duas amigas dela. E lembre-se, a aula de hoje não precisa decorar nada. Por quê? Porque são adaptações da nossa última aula. Se você estudou a nossa última aula, a aula de hoje veio de brinde, veio bem fácil. Lembre-se, no lugar de mais A, menos G. E no lugar das posições, aqui ó, nas posições que são posições horizontais, coloca aqui as posições na vertical. Só isso. Faça essas pequenas alterações e você tem as equações da aula de hoje, tá legal? Para encerrar aqui nossa aula, a gente vai fazer esse exercício aqui número 1, tá bem? Então, peço para que você dê um pause aí, tente fazer esse exercício e na sequência a gente faz juntos, tá? Mas tenta, por favor, tente. Depois olha eu fazer. Beleza, vamos resolver esse exercício aqui então. Veja, basicamente o que aconteceu aqui, que eu tenho essa pessoa aqui, esse carinha, e ele pegou essa bola e jogou essa bola aqui para cima. Jogou. E ele jogou essa bola aqui com uma velocidade diferente de zero, x metros por segundo. A gente pode até dar um valor aqui, ó. Vamos fazer a suposição que essa velocidade aqui inicial foi de 10 metros por segundo. Foi uma velocidade qualquer diferente de zero. A gente pode supor que ela foi de 10 metros por segundo. Vou colocar 10 aqui. Veja, essa velocidade ela não pode ser igual a zero, né? Porque o que está acontecendo aqui é um lançamento da vertical. Se essa velocidade V0 for igual a zero, ele não vai conseguir jogar essa bola para cima. Não vai ter sentido. Como que essa bola vai subir se a velocidade inicial é igual a zero? Então, eu tenho que ter uma velocidade inicial diferente de zero. Beleza, pegou essa bola, jogou ela lá para cima. Por exemplo, uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Nesse nosso caso aqui, nessa nossa suposição. Beleza. E aí ele te faz alguns questionamentos a respeito desse movimento que vai acontecer. Olha a letra A. Quando a bola atingir a altura máxima, qual será o valor da sua velocidade?
Veja, essa bola ela vai subir, 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 até que ela vai atingir sua altura máxima. Mas só que quando ela atingir a sua altura máxima, qual vai ser a velocidade dela lá em cima? Pessoal, faça aí na sua casa, pegue sua borracha e jogue ela para cima. Quando ela chegar na altura máxima dela, qual vai ser a velocidade dela? A velocidade dela vai ser igual a zero quando atingir a altura máxima. E aí, o que vai acontecer? Vai se dar um movimento de retorno. Ela vai começar a retornar para a mão da pessoa. Então, quando atingir a altura máxima, a velocidade vai ser igual a zero. Beleza. B. A bola sobe até uma altura máxima e logo após começa o movimento de descida. Ok, joia, perfeito, isso mesmo. Qual é a velocidade que a bola retorna na mão da pessoa? Olha a dica, pessoal. Se eu joguei a bola com 10 metros por segundo para cima, ela vai subir até uma altura máxima, a velocidade vai zerar lá em cima e ela vai começar a retornar para a mão da pessoa, até que ela vai atingir a mão da pessoa com uma velocidade aqui embaixo. Mas qual velocidade é essa? Veja, a velocidade com que ela vai atingir a mão da pessoa lá embaixo é exatamente igual à velocidade que a pessoa jogou a bola para cima. Ou seja, nesse nosso exemplo, 10 metros por segundo. Então, se eu joguei a bola com 10 metros por segundo, quando ela subir e ela retornar na minha mão, ela vai retornar com os mesmos 10 metros por segundo, tá bem? Nesse nosso exemplo, 10 metros por segundo. Mas, por exemplo, puxa, eu joguei a bola com 1 metro por segundo para cima. Beleza, ela vai retornar na sua mão com 1 metro por segundo para baixo de volta na sua mão, tá legal? Então, vamos lá. A C. Sabendo que a bola leva y segundos, vamos colocar um valor nesse lugar aqui de y segundos para ficar mais fácil. Supomos assim, ó, que a bola leva 5 segundos para subir até a altura máxima. Quanto tempo ela leva para retornar à mão da pessoa? Veja. Então, para ela atingir essa altura máxima aqui, para ela chegar aqui em cima, ela demorou 5 segundos, tá legal? Então, deixa eu anotar aqui, 5 segundos. Beleza. Agora, daqui de cima, para ela retornar na minha mão, quanto tempo ela vai levar? Ela também vai levar 5 segundos, tá legal? Ou seja, se eu levei 5 segundos para subir, eu vou levar exatamente 5 segundos para descer. Então, olha só as dicas do movimento da aula de hoje, principalmente do movimento desse exercício, que é o lançamento na vertical. O lançamento na vertical é o seguinte: a mesma velocidade com que eu jogo a bola é a mesma velocidade que ela vai retornar na minha mão. Se eu levei 5 segundos para subir, eu vou levar 5 segundos para descer. Outra dica: na altura máxima, qual é a velocidade? Na altura máxima a velocidade vai ser igual a zero, tá bem? Então esse aqui é um exercício só para a gente pegar essas diquinhas aqui, tá legal? Então, pessoal, os exercícios dessa aula aqui o professor Murilo vai resolver com vocês na sequência no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima aula.